até de nazista, genocida, várias autoridades, não só do PT, mas da esquerda de maneira geral. Como é que o senhor vê esse tipo de situação, né? Essa declaração do Celso Amorim, dando como desculpa de que tem que esperar a ONU declarar como terrorista para assim chamar o Hamas como terrorista? Várias autoridades desse governo, ministros desse atual governo do PT de Lula, se referiu àquelas pessoas que estavam protestando aqui no dia 8 de janeiro como terroristas e golpistas. E a ONU não havia qualificado ninguém como terrorista. Então eles usam ao seu bel prazer, tá? Quando interessa, rotular esse ou aquele de terrorista. É a política da esquerda, é a política de conveniência das pessoas. E é lamentável que aqui no Brasil, já que isso vai para fora do nosso país, que tenhamos mais de uma dezena de pessoas presas por atos de vandalismo, na verdade, e não terrorismo, no dia 8 de janeiro. Penas essas que estão na casa dos 17 anos de cadeia. É lamentável, é triste, parte do nosso coração. Pessoas humildes que, no meu entender, foram atraídas por uma emboscada patrocinada pelo PT, e eu provo isso com um simples jogo de palavras, né? Se, como me acusam de querer dar um golpe de 8 de janeiro, e como é que eles me acusam de dar o golpe? Então, de o porquê eles escondem as imagens do Ministério da Justiça de 8 de janeiro? Se eu queria dar um golpe, por que não mostram as imagens? Não mostram, porque além das imagens mostrar que tinham centenas de agentes da Força de Segurança lá de fora que poderiam ter evitado tudo aquilo, também um temor deles de quem havia adentrado o Ministério da Justiça antes do vandalismo para assistir de camarote aquilo que, no meu entender, foi planejado e executado pelo PT. A Embaixada de Israel está organizando uma sessão para mostrar aos parlamentares, aos líderes políticos, as atrocidades cometidas pelo Hamas. O senhor chegou a ver algumas dessas imagens já? Pedaço de imagem, né, chega para a gente, e quando esse documentário tem o Foroar, eu já devo ter assistido aqueles 40 minutos que estão à disposição da Embaixada de Israel de imagens de barbaridade que o Hamas fez ali na faixa de Gaza, divisa ali com Israel, quebrando pernas de crianças, estuprando mulheres, tocando fogo nelas, executando pessoas idosas, executando famílias, enforcando, decapitando. Tudo isso não são imagens cinematográficas, são imagens reais de o que esse pessoal é. E eu quero que todo mundo no Brasil, em especial deputados e senadores, quando for votar qualquer proposta desse atual governo PT Lula, lembre-se dessas imagens e conscientize se dá para fazer algum acordo com o PT para dar sustentação ao seu governo. E eu lamento que alguns partidos, bem mais à direita, cuja maioria foi eleita ou reeleita o ano passado, usando as cores verde e amarela, falando inclusive, aleluia, hoje apoio esse governo que não tem qualquer carinho ou questão humanitária com os cidadãos do mundo todo. O PT sempre acusou o senhor de ser contra as mulheres. No entanto, o senhor relembrou aqui, um dos vídeos que tem viralizado são de mulheres que foram sequestradas numa festa eletrônica em Israel e incendiadas vivas. No entanto, praticamente ninguém da bancada de esquerda, ou melhor, ninguém da bancada de esquerda defendeu ou lembrou dessas mulheres incendiadas vivas em Israel. Por que o senhor acha que essa bancada feminina na Câmara dos Deputados, dominada pela esquerda, não faz a defesa das mulheres nesse tipo de situação? Faz a defesa apenas da boca para fora. Eu tenho conhecimento que, ou melhor, já devo ter assistido, né, com esse foroar, esse vídeo aqui, eu duvido que um só parlamentar de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, ou deputada de esquerda tenha ido assistir esse documentário feito com imagens do próprio peito dos integrantes do Hamas. Eles pregam uma coisa, mas são completamente diferentes na prática. Presidente, com a saideira, se você quiser deixar um recado para a população, né, para a comunidade judaica, não só do Brasil, mas também para os israelenses, as pessoas que você conhece que estão por lá, né, embaixador Yossi Shelley, que está sempre ao lado do Benjamin Netanyahu, enfim, se puder dar um recado para eles, uma mensagem aqui do Brasil, dizer o sentimento do senhor enquanto brasileiro,
para com essas atrocidades que o Hamas cometeu contra Israel? Primeiramente, minha solidariedade ao povo de Israel, aos judeus do mundo todo. E quero que você, brasileiro, não pense o que está acontecendo lá fora não pode um dia acontecer no seu país. O Brasil é um país fantástico, com riquezas de todas as ordens. E, obviamente, há um interesse externo em cima do nosso Brasil. Se prepare, vote com consciência quando tivermos eleições, obviamente. Vamos lutar para continuar lutando para que tenhamos mais transparência nas eleições e mais segurança acima de tudo. E vamos nos preparar, de modo que não venhamos sentir o que o povo israelense sente no momento. Realmente é algo que não queremos para até mesmo as pessoas que não estão do nosso lado. Os filhos, e ficamos alguns dias lá para conhecer como é que pode aquele pequeno espaço de terra, menor que o menor estado brasileiro, o povo viver com independência, viver bem, né, com tecnologia, com informação, uma indústria realmente de nos fazer inveja, sem uma gota de petróleo e basicamente sem água potável também. Então fomos ver como é que funciona Israel, como é que era a agricultura deles no deserto, a piscicultura, o deserto, né? A agricultura, na verdade, em terras menos férteis, bem menos férteis do que a nossa, e é uma experiência fantástica. E realmente a existência de Israel só se explica como um milagre de Deus. Hoje em dia a imprensa tem falado muito na questão do Hamas, sem atribuir a eles o adjetivo de terrorista. O que o senhor acredita que a imprensa brasileira, uma parte da imprensa brasileira, se comporta dessa maneira? O senhor consegue enxergar alguma relação ideológica com a esquerda? Olha, eu vou além do... Eles fazem qualquer coisa para atingir seus objetivos. O Hamas, no meu entender, a partir do momento que eles não consideram um grupo terrorista, serve de inspiração para essa esquerda radical no Brasil, materializada com o nome de PT. Durante o seu mandato, o senhor falava muito também com relação a Israel, Japão e Estados Unidos, que eram países referências para serem seguidos. Enquanto presidente, como é que era a sua relação com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e também com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley? Netanyahu esteve na minha posse aqui. O embaixador Yossi Shelley é um coronel da reserva. Basicamente todo mundo é militar lá em Israel, né? A convivência foi a melhor possível. Fizemos também esse intercâmbio nosso muito com Marcos Pontes. Não pudemos evoluir mais, tendo em vista 2 anos praticamente que não se pôde viajar pelo mundo, tendo em vista a questão da pandemia. Mas deixamos muita coisa pronta, né? Rascunhada, no papel, acordada para aprofundar mais ainda esse relacionamento. Infelizmente aconteceu um desastre ano passado, que eu costumo dizer, né? Você pode ter um time de futebol campeão sem torcida, mas por primeira vez na vida se viu um presidente sem povo no Brasil. As imagens das atrocidades cometidas pelo Hamas, né, quando invadiu o dia 7 de outubro, Israel, estão circulando pelo mundo todo agora. Enquanto presidente, qual seria a resposta do senhor caso algo semelhante acontecesse com o seu país? A gente espera que nunca acontece, mas sempre devemos nos preparar para o pior. Afinal de contas, o PT não é só ligado apenas ou simpático com o Hamas. As Farc são ligadas. Quando a gente vê, por exemplo, o atual mandatário, Lula, falando, se descobrisse um chefe de Estado que fosse amigo do Hamas, eu ligaria para lá, solta essa gente aí. Agora, deixa bem claro, Ingrid Betancourt foi sequestrada pelas Farc da Colômbia, e antes desse sequestro, bem antes, criou-se o Foro de São Paulo, com a presença de Fidel Castro e as Farc. E a senhora Ingrid Betancourt esteve presa em sequestro por 6 anos. E tem imagens dela, o pessoal fazendo barbaridade com ela. Tá? Então, não podemos achar que esse PT que está aqui queira o melhor para o seu povo. Não, eles querem o poder absoluto. E de preferência, obviamente, não podia ser diferente, né?
o povo na miséria, vivendo de migalhas do Estado. A Argentina tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo. Lá, inclusive, nos anos 90, ocorreram 2 atentados, em 92 e 94, contra a Embaixada de Israel e também a Associação Israelita AMIA. Há relatos, segundo o jornalista Leonardo Coutinho, que inclusive fez uma biografia de Hugo Chávez, de que um desses atentados, os terroristas tenham fugido cruzando para o Brasil e do Brasil pegando um voo saindo do continente sul-americano. Hoje em dia também tem a presença do Hezbollah dentro da estrutura do governo, da ditadura, da narco-ditadura de Hugo Chávez. O Brasil é uma terra fértil para esses terroristas? O terrorismo só ocorre quando existem essas explosões, essa matança de gente? Não, tem outras formas de terrorismo. Você pode ver, ao longo de 4 anos, o MST, que eu considero um grupo terrorista, esteve adormecido, em parte porque nós titulamos terras, a mais de 400 mil pessoas, conseguimos fazer que o campo se armasse, mas você vê, foi só o TSE anunciar o resultado das eleições, o MST voltou com toda a carga, levando o terror ao campo, somado ainda com o fato do fim ou melhor, com um novo marco temporal, que estava pacificado essa questão indígena. Então, o que a gente entende aqui? É que a esquerda se une ao que há de pior no mundo e fabrica também pessoas desse tipo aqui dentro, através das escolas dos sem terrinhas, por exemplo, para que eles não saiam mais do poder. Ouso dizer que em 2003, quando o PT chegou ao poder pela primeira vez, o que nos salvou, você fala em Deus, sim, acredito em Deus, mas foram os escândalos de corrupção do Mensalão e Petrolão, que tornou insustentável a permanência do PT no poder. E eles agora, voltando, sabe-se lá como, eles farão de tudo para não deixar mais o poder. E, lamentavelmente, a gente vê colegas parlamentares achando que pode fazer acordo com o PT, votando coisas, estratégias para o nosso país, como, por exemplo, a questão da reforma tributária. Eles conseguindo esses objetivos, como, por exemplo, a reforma tributária, um dos objetivos dela é empobrecer todo mundo, é atacar quem tem recurso, com falso discurso que os mais pobres serão favorecidos. Então, o terrorismo se faz de qualquer maneira e o objetivo final deles é o poder absoluto que sempre esteve na mira do PT. E seu grande realizador é um cara conhecido como Daniel por aí.